Nosso tema foi a proficuidade da metodologia da aula investigativa. Trabalhamos em uma escola dos anos finais do Fundamental, que fica na região metropolitana de Salvador, Mato São João, na comunidade de Embaçaí. Trabalhamos com duas turmas do oitavo A e oitavo B e fizemos trabalhos distintos e depois comparamos os resultados de ambas as turmas. Na turma A, que é uma turma tradicionalmente que a gente já tinha com alunos com mais melhores desempenho, fizemos a aula normal, tradicional, né, com aulas expositivas. Enquanto na turma B, que tradicionalmente tínhamos alunos com desempenho ruins, sem notas, em quase todas as disciplinas, no modo geral, fizemos uma aula experimental investigativa. A aula foi sobre erosão, né? Erosão hídrica. E nessa turma B, que a gente trabalhou de maneira prática, experimental e investigativa, fizemos uma série de trabalhos nesse sentido. Um primeiro foi a gente tirar fotografias dos entornos do âmbito da escola, observando pontos de deslizamento, né, causado pela erosão, né, a rua estando enlamaçadas, né, então a gente fez essa observação e tiramos fotos. Depois fomos à margem do rio Embaçaí e observamos a retirada da mata ciliar, que também provoca uma certa assoreamento, né, no próprio rio. Então fizemos esse trabalho inicial para demonstrar a ação, né, da retirada, né, da supressão das matas no solo, né, deixando o solo desprotegido. E isso ficou muito bem evidenciado. E aí, para a gente simular essa importância das matas para a proteção do solo, fizemos um simulador de erosão, né? Utilizando materiais descartáveis como garrafas de água PET, barbante, as terras fora do próprio entorno da escola, né? E a utilização das gramas também da própria escola. Então fizemos três tipos de simulador. Um foi com o solo completamente desprotegido, outro com o solo parcialmente desprotegido e o terceiro com o solo coberto com uma vegetação. E colocamos água em cada um deles, né? Uma água com uma de uma garrafa PET perfurada em vários pontos para simular a chuva. E aí, os alunos, eles mesmos fizeram isso e observaram, né, e responderam com algumas questões prévias que nós colocamos as observações desse experimento, né, do que aconteceu com cada um dos simuladores que estavam nas condições específicas, com mata, parcialmente com mata e completamente sem mata, né? E aí eles poderiam observar a importância, né, da vegetação para o sol. No final do nosso fechamento dessa aula, retomamos com umas perguntas que colocamos inicialmente, né? E observamos o desenvolvimento, né, a melhoria dessas respostas. Então eu tinha guardado essas respostas do início da, do trabalho que a gente começou e depois perguntei novamente essas perguntas e observei de modo geral, e está especificado lá no meu artigo, que eles melhoraram, né, substancialmente as suas
resposta em relação a alguns termos técnicos relacionados ao processo de erosão hídrica. Com relação à turma A, que teve somente aula expositiva, a aula tradicional, pouco se observou de evolução, de melhoria das respostas, né, do início e do final. Né? É claro que esse trabalho merece um outro trabalho em cima dessas duas modalidades, né, dessas duas metodologias, e observar de fato o quão profícuo é a utilização de metodologia investigativa em relação ao ensino tradicional. Né? Então, essa foi a nossa conclusão de que o ensino tradicional pouco fez evoluir, né? Fez melhorar, né? Evoluir no sentido de melhorar as respostas que eles deram no início da aula, né? Nos termos que eles já tinham conhecimento próprio. Né? E com relação a outra turma, que era tradicionalmente uma turma sem muito desempenho escolar, eles melhoraram. Né? Talvez seja essa turma que tem um desempenho ruim ao longo dos seus anos, é necessária uma intervenção pedagógica distinta do que se faz tradicionalmente. Então, esse foi o nosso trabalho e espero que vocês tenham gostado aí da nossa fala. Boa noite para todos.